para outros, chamados para fora. Né? É uma agregação de pessoas, de conjunto de pessoas que são chamados para fora. Então, às vezes vocês podem até ver um pregador que vem aqui e fala assim: a verdadeira igreja é lá fora. E está certo, que a verdadeira igreja ela sai de um conjunto e ela vai para fora, tá? Então, quando a gente fala de igreja, né, o princípio seria esse. Vou falar um pouco sobre como está o cenário da igreja brasileira, nos tempos atuais. Vocês sabem que às vezes a gente ouve falar dentro de umas igrejas que elas se diferem em algumas doutrinas. Por exemplo, você pega igrejas que tem um mover espiritual, tem profecias, tem línguas estranhas, outras já não tem. Vocês já perceberam isso? Que às vezes tem umas, não umas desavenças, mas umas discordâncias teológicas dentro das igrejas. Tá? Eu vou trazer um pouco para vocês hoje, um pouco dos dados até das igrejas brasileiras e alguns tipos, né, ou essa separação, né, as doutrinas que há dentro das igrejas brasileiras, tá? Então a gente vai falar um pouco também daqui a pouco sobre o movimento pentecostal, como que ele surgiu aqui, tá? Aqui no Brasil. Já existia fora, mas aqui no Brasil eu vou falar para vocês um pouco. Então a gente vou falar um pouco sobre igreja tradicional, igreja neopentecostal e a igreja pentecostal. A gente vai descobrir quais são as diferenças entre elas, tá? Se vocês quiserem anotar, a primeira a gente fala sobre igreja tradicional ou igreja reformada. Igreja tradicional ou também chamada igreja reformada. Já ouviram falar dessa igreja reformada, igreja tradicional? Alguém quer arriscar aí umas 3 igrejas que são no Brasil? Congregação. Não. Tradicional. Como que a gente identifica uma igreja tradicional? Uma igreja reformada. Aqui na escola, o professor é muito A nossa, já eu vou explicar qual das 3 ela se encaixa, tá? Peraí, a tradicional. A tradicional, eu vou colocar 3 exemplos pra gente. Presbiteriana, se você quiser colocar aí, tipo exemplo. Exemplo, tipo presbiteriana. Alguém quer arriscar mais uma? Adventista? Adventista, não. 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 Ai, gente. Querem chutar ou quer que eu fale? É melhor você falar. Tá. Vamos lá, uma igreja bem popular no Brasil, a Batista. Batista é considerada uma igreja mais reformada ou tradicional. A outra pode ser, mais uma fácil, luterana, né? Mas tem várias, anglicana, até a igreja de John Wesley, né? Tipo, essas igrejas mais conservadoras. Tá? Vou explicar um pouco, tá? Assim, o que é essa igreja tradicional? Vou usar uns termos mais técnicos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode me parar, tá? Quando a gente fala de igreja tradicional, o que elas creem e o que elas não creem diferente da nossa, tá? Por exemplo, uma igreja tradicional, ela não crê nos dons. Então, profecias não existem lá, dons de línguas, então elas se diferem um pouco da nossa. Então, os dons, para eles, os dons espirituais só foram utilizados ou só existiram no período bíblico. Ali, livros de Atos, com os profetas. Então, ele tem essas diferenças. Os dons espirituais, eles se diferem de nós, tá? Como que surgiu esse movimento, né, tradicional? Por exemplo, quando a gente pega até o livro da Bíblia Sagrada, né, livro de Atos, os Evangelhos, as cartas de Paulo, as epístolas dentro da Bíblia Sagrada, quando passa esse período, né, que aí chega até 1500, a gente sabe que Lutero, o reformador, né, o que Lutero fez? Lutero, ele vê que a Igreja Católica ela impõe tanto o governo, né, o Estado,
com a religião e começa a controlar o povo. Então vamos supor, para você ser um crente naquela época, se a gente fosse pobre, se nos dias de hoje o pobre não poderia frequentar a igreja por ser pobre, porque para você frequentar a igreja você tinha que pagar penitências. Então vamos supor, eu tenho que comprar um pedaço do céu, então eu tenho que ir lá, dar minha oferta, meu dízimo, comprar e seguir aquilo que o bispo ou o papa estava dizendo. Então quando Lutero vem, ele quebra esses paradigmas. Ele começa agora novamente a trazer a Bíblia para o povo e o povo agora ser justificado pela fé. Então fala que isso é o período da reforma, por isso que também é chamado igrejas reformadas. Que elas vêm lá desse período lá atrás. Então a presbiteriana surgiu lá atrás, as igrejas batistas também, as luteranas, por se inspirar em Lutero. Tá? Lutero foi um reformador. Lutero que ele consegue trazer de novo. Então essas igrejas aqui, elas se inspiraram nele. Nesse período, reformadas. Então eles creem que através dessas reformas dentro do contexto da história, isso aí que começa a trazer pontos de teólogos para eles. Então uma coisa que eles creem, predestinação. Você está falando, alguns termos são mais predestinação, é quando a pessoa já nasce predestinada a ser o que ela é. Então eles defendem isso, pontos de Calvino, tá? Deu para entender mais ou menos? Então, quando você vê uma igreja mais tradicional, elas investem muito na palavra. Elas gostam muito de estudos, aprofundamento sobre isso, tá? Vamos falar agora um pouco sobre igrejas neopentecostais, que é uma das igrejas que eu acho que mais estão crescendo aí no Brasil também. Na verdade, os 3 tipos que eu falei para vocês, elas estão crescendo no Brasil. Só que eu já vou começar a mostrar alguns dados de alguns aí. Neopentecostais. Qual vocês acham que são neopentecostais? Nossa não é não, a nossa é pentecostal mesmo. Ah, acertou. Mas agora uma neopentecostal. Pode falar. Qual que é o... Pode falar? O nome do chapéu lá, qual que é? Vixe, condomínio? Se você quiser colocar aí, Igreja Mundial, exemplo. Mundial? Igreja Mundial. Por que é bom trazer o exemplo? Porque todas as vezes que você colocar a figura da igreja na sua cabeça, ela vai te ajudar a lembrar um pouco das doutrinas, tá? Lembrando que não é uma aula para, eu sou contra esse, não. É para a gente entender um pouco sobre os tipos de igreja, os tipos de doutrinas que há no Brasil, tá? Não é eu não gosto dessa igreja, não gosto dessa e gosto dessa, não. É para a gente entender um pouco dos pontos doutrinários dela, tá? Por exemplo, a Mundial, a Universal. Se você quiser depois já colocar a igreja do RR, a Igreja da Graça. Essa igreja, por ser neopentecostal, elas creem no quê? Teologia da prosperidade, que a gente sabe que... O que é essa teologia da prosperidade? Vamos supor, eu vou fazer um voto, o que eu faço, ação e reação, física. O que eu faço diante do altar, o altar me devolve. Então eu faço tem umas que creem, eu dou um carro e Deus vai me dar um carro de volta. Então isso é teologia. Às vezes dependendo até 2. Porque daí você entregou, tem que ser outro. Então, eles creem nessa teologia da prosperidade. A fé para você ser próspero na terra. Então, os atos de fé deles, às vezes também envolvem algum lado mais místico. Então, vamos supor, qual que seria o foco mesmo delas? A fé. Então, às vezes eles vão explorar algo para ativar sua fé, para mover sua fé, para você tomar um ato de fé. Então, algumas delas adotam um sal, uma rosa, como um ato profético para você crer que algo pode acontecer. O que foi? Teve 2 igrejas, que é assim, a Paz e Vida, e a igreja que o meu pai congrega também é
A Renascer agora ela era mais pentecostal, agora ela está. Sim. Você vê que elas mudam. Então tem umas que eram neopentecostais e agora tá ficando. Elas vão se transformando, né? Algumas começam de um jeito e vai crescendo e muda um pouco o foco daquilo que ela às vezes era lá no princípio. Então essas igrejas, elas, na minha concepção, tá? Uma opinião minha, para nós convertidos é ótimo. Por quê? Porque elas atraem pessoas às vezes desesperadas. Ela quer fazer um ato para poder buscar Deus, achar Deus. Só que você pode perceber que pessoas que não ficam muito tempo nessas igrejas, já perceberam? Que elas começam, ficam 1, 2 anos e saem. Por quê? Porque às vezes precisa de mais profundidade na palavra. Então, E por que essas igrejas ricas então seguem? Porque elas são muito ricas. É porque assim, se você for um dia, não fazer uma crítica, né, porque vai ficar gravado também, mas quando você vai nesse lugar, você é motivado. Sabe, você está aqui, você fala, meu, se você fazer isso. A minha crítica seria o quê? Você pegar a Bíblia para você trazer algo pessoal. Quando já explora a sua fé, por isso que eu falei, você vai lembrar muito, quando você vê uma igreja neopentecostal, eles movem a sua fé. Então, às vezes, até o pregador, que nem. Eu já conheci pastores de igrejas neopentecostais que falavam, meu, eu cheguei lá, palavra maravilhosa tal, mas ele deu um jeito de fazer no final da pregação se tornar um sacrifício para você fazer algo. Falou comigo tal, já queria aceitar, e no final ele fez uma forma que me convenceu para tomar um ato, ou fazer um voto. Então, só você lembrar disso, igrejas neopentecostais trabalham com teologia da prosperidade, eles creem parcialmente nos dons espirituais. Então, às vezes, uma profecia pode até acontecer, tá? Mas esporadicamente. Então, alguns dons pode acontecer. Na igreja da graça, o pessoal fala em línguas, mas às vezes sendo tão usado em profecia, revelações, curas, às vezes, só se você fizer algo, entendeu? Então, crê parcialmente nos dons, que nem você vai em umas igrejas dessas, olha, se o apóstolo tocar em mim, eu vou ser curado. Então, isso é uma manifestação dos dons espirituais. Se eu for lá e orar pela minha família, Deus vai convertê-los. Mas é só você lembrar disso. São igrejas que, quando a gente vai nelas, você tem que mover sua fé para isso. Tipo, ação e reação. Eu uso minha fé e Deus, Ele dá como se fosse uma moeda de troca. Eu faço e Deus tem que fazer algo. Tá bom? Vamos falar agora sobre a pentecostal, que eu vou me aprofundar mais nessa. A igreja que eu vou me aprofundar mais um pouco, porque a gente vai falar um pouco da história do movimento pentecostal. Não é que o movimento pentecostal ficou extinto da história, não é? Porque como surgiu o movimento pentecostal? Como que surgiu esse nome, né? Pentecostal? Quando a gente vê em Atos 2, aquele mover, né, do dia de Pentecostes. Pentecostes é penta, né? 50 dias após a Páscoa. Então, quando Jesus agora ele ressuscita e fica 40 dias sobre a terra, então, quando ele tem a sua ascensão aos céus, então Jesus sobe, os apóstolos, os discípulos ficam 10 dias, fica 10 dias em oração dentro do cenáculo. E depois de 10 dias, na festa do Pentecostes, que era a festa das primícias, né? Ou da colheita, foi aí que eles foram cheios do Espírito Santo, tá? Até nas tradicionais falam preenchidos, né? Mas nós pentecostais falamos cheios do Espírito Santo. Então ali surgiu aquele movimento, né? Do mover de Deus, do poder de Deus, a manifestação de línguas, profecias, dons, começou ali. Só que na história sempre houve picos, né? Nem sempre teve esse movimento pentecostal. Então, às vezes ficou meio extinto, depois aparecia um movimento, parava, mas sempre as igrejas reformadas sempre tiveram mais força, né? Até mesmo pelas pessoas que frequentavam, às vezes pessoas mais intelectuais, então elas sempre conseguiram prevalecer um pouco mais, tá? Depois que passou
a construção das igrejas reformadas, lá para o século XVII e XVIII, você ouviu falar de John Wesley? Né? O John Wesley foi um grande evangelista. Né? Qual que era o foco? Por exemplo, você pega os tradicionais, né, até próprio Lutero, Calvino, eles tinham um público-alvo. Então, havia até umas críticas, por exemplo, o próprio Calvino não aceitava bêbados dentro da igreja. Então, esses homens mais simples começaram a ganhar espaço. Por exemplo, o próprio John Wesley, quando ele começa a pregar, ele começa não só a pregar dentro da igreja, mas, por exemplo, tinha um camponês, ele começava a pregar esse camponês e falando: ora, se as pessoas ricas vão à igreja, você não precisa ser rico, você precisa ter fé em Deus. Então esse John Wesley começou a evangelizar, e não só a pregar, mas a começar a ter esse avivamento. Ele começou a trazer esse mover do Espírito, né? Tanto John Wesley como Carlos Wesley, os irmãos Wesley. E depois desse movimento que trouxe impacto na Europa, o povo ficou curioso, né? Então até os Estados Unidos, na Rua Azusa, a história da Rua Azusa é linda. Se você pegar a história, ele vai dizer que quando aqueles homens e mulheres buscavam, falavam: meu, aquele mesmo avivamento que teve na Europa, pode trazer aqui nos Estados Unidos. E quando chega aquele avivamento, eles começam a orar, buscar, e falam que aí eles, depois de muito tempo, foram começar a ter línguas novamente diante da população, do povo. Tanto que a história diz que quando a Rua Azusa tinha esses homens e mulheres, pessoas a um quarteirão longe, chegavam próximo, já caíam ou cheias do Espírito Santo. As pessoas às vezes de longe eram curadas, nem chegavam na casa de onde eles estavam, mas de longe já eram tocadas pelo Espírito Santo. Então aí começou a surgir. Vocês sabem como chegou no Brasil esse movimento ou não? Nunca ouviram falar como chegou? Eu vou explicar para vocês. Já ouviram falar de Daniel Berg, Gunnar Vindri? Quem? Daniel Berg e Gunnar Vindri? Não? A Assembleia de Deus conhece. Daniel Berg, não vi. Daniel Berg e Gunnar Vindri. Como? Gunnar Vindri. Guna? Sabe que é um nome meio difícil? Porque é um nome sueco, né? Como que é esse outro nome aí? Daniel Berg e Gunnar Vindri. Vou pesquisar, não. Depois você dá uma olhadinha lá. Gunnar Vindri. É Guna. Gunnar Vindri. Gunnar Vindri. Pesquisar. Eu acho que é isso. Mas lá vai aparecer. Vai aparecer. Daniel Berg. É isso ou não? Gri. Acho que é Gri. Não, aqui apareceu Gunnar Vindri. Dri. Missionário. É Dri, se eu não me engano. Aqui tá. Gunnar Vindri. Tá. Gunnar Vindri. Livro. Aí tem Gunnar Ving. Missionário. É o primeiro. Esse é o primeiro mesmo que apareceu aqui. Gunnar. G-U-N-N-A-R. Vingre. Aí, ó. Filha. Boa. Então, eu vou explicar já para vocês como eles trouxeram esse avivamento. Mas antes eu vou tentar achar 3 igrejas pentecostais no Brasil. 3 igrejas? Hã? 3? Deus é amor, pode, se você quiser colocar. Vocês vão perceber, Deus é amor é pentecostal, tá? Vocês vão perceber algumas doutrinas de igreja pentecostal porque elas estão assim hoje. Então vamos lá, outra. Deus é amor. Deus é amor é igreja pentecostal. Tu pediu a cola pra ela, tem. Eu conheci Cristo. Pentecostal, considerado pentecostal. Pode pôr. É como escrito. Pode pôr. É pentecostal aqui ou não? Lógico. Então tá certo. Sapatinho de fogo? Vamos colocar então a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus também é considerada uma igreja pentecostal, tá? Lógico, hoje em dia se proliferou muito, mas as igrejas brasileiras, elas trabalham em cima dessas 3, tá? Tradicionais ou reformadas, neopentecostais ou pentecostais, tá? Então como que esse avivamento chegou no Brasil?
Antigamente, essas igrejas reformadas já existiam. Até a própria congregação, antes do movimento pentecostal estar aqui, já tinha a presbiteriana, a batista, por serem mais antigas, tá? E a congregação por quê? Não aceita? Daqui a pouco eu vou explicar, a gente vai entrar sobre sectas e heresias daqui a pouco. Ia ser um tema surpresa, mas você já revelou antes. Porque a gente vai, algumas igrejas, onde elas se encaixam? Por exemplo, a Adventista, os Mormons, a congregação, Testemunho de Jeová, onde que elas se encaixam dentro desses movimentos? Eu vou explicar para vocês já também, tá? Então, o movimento pentecostal, esses dois missionários, eles são suecos. Quando eles estão na Europa, eles têm um sonho, né? Um dos dois tem uma revelação que disseram que tinham que vir ao Brasil. E eles já trouxeram essa graça, esse movimento, esse avivamento. Eles eram da Igreja Batista, mas eles trouxeram esse avivamento. E quando eles chegam no Brasil, eles chegam no estado do Pará. E quando eles chegam ali, eles vão para a própria igreja Batista. Só que o que acontece? Quando eles chegam na Batista, os homens cheios do poder de Deus, cheios da unção, ficam no quartinho, mas daqui a pouco escutam os dois orando. Daqui a pouco aquele barulho de línguas deles sapateando, pulando. E as igrejas não aceitaram. As igrejas tradicionais. E aí, uma certa mulher, ela falou assim, esses homens começaram a trazer um povo, por quê? Qual que é a vantagem do pentecostal? É que começa a atingir as pessoas simples, as pessoas leigas que às vezes não têm tanto conhecimento, por receber revelações de Deus, também tem autoridade de Deus. E quando eles começam a trazer isso, o povo começa a ser atraído. E agora tem uma mulher que fala, eu gostei deles, mas Deus, se o Senhor é com esse movimento, então eu também quero ser batizada no Espírito, assim como esses homens. Então fala que aquela mulher vai de noite orar. E naquela mesma noite ela começa a falar em línguas. E ela volta e fala com eles, e aí começa a explodir, né, no Brasil. E aí eles são fundadores de uma igreja, a Assembleia de Deus do Ministério Belém, que foi fundada lá no Pará, do Belém. Por isso que é a Assembleia de Deus do Belém. Não é porque é judeu, judaico, não. Porque Belém é o nome de uma cidade judaica, né? Belém, casa do pão. Porém associou. Falou, olha que coisa de Deus, né? Tipo, Belém, casa do pão, lá no Pará, no Belém, no Brasil. Então por isso que é a Assembleia de Deus, Ministério Belém, que foi fundado por esses dois homens. Que essa foi a primeira igreja que trouxe o movimento pentecostal, tá? Uma das características da igreja pentecostal é que ela crê nos dons espirituais. Então elas creem em revelação, profecia, dons de línguas, variedades de línguas, atos de fé. Então, o que é legal, quando vê esse movimento, por isso que eu falei para vocês, antigamente as igrejas faziam muitas distinções de pessoas, então nem todos eram aceitos. Então às vezes até uma pessoa que era um viciado, que chegava na igreja, não era aceito dentro de uma igreja. E por isso que a igreja pentecostal que mais cresceu no Brasil, né? Acho que se bobear até no mundo, por causa dessa aceitação, onde muitas pessoas se agregaram a ela e conseguiram se aderir e começaram a receber revelações de Deus. Então, lógico, uma tradicional não crê que você possa receber uma revelação, mas uma mais pentecostal já crê. Então, a pentecostal é lembrado o quê? Muitas experiências com Deus. Pessoal, eu tive um sonho, olha, Deus falou comigo, né? A gente fala que é um movimento puritano, Deus falando com o ser humano, né? Deus falando através do homem. Então surgiu esse movimento. A minha crítica, né? Uma opinião pessoal, seria o quê? Quando a gente vê no meio pentecostal, ela está se difundindo muito hoje, já perceberam? Então, às vezes as pessoas se rebelam e vão para uma igreja, falando que não tem igrejas de Deus. Mas hoje em dia a pessoa assim, eu não concordo que aquela igreja usa gravata, a minha não tem que usar, então vou abrir uma.
Então, o que a igreja mais difundida, assim, digamos, é a igreja pentecostal. Que tem várias, sabe? Porque você pega uma tradicional, são poucas. Agora você pega a pentecostal, são várias. Você pega a própria Assembleia, Belém, Madureira, Brás, Castelinho, não sei o que, tem várias ramificações. Então elas se difundiram muito, tá? E quem está ganhando com isso são as igrejas reformadas. O maior número de pessoas do pentecostal estão se aderindo às igrejas tradicionais, tá? Por quê? Porque nas pentecostais, infelizmente, né, você fala, é uma crítica, mas para a gente se ponderar. Tem igrejas que acontecem, muito movimento, pouca palavra. Chega uma hora que o povo cansa. E o povo quer o quê? Quer Bíblia. Então as igrejas reformadas, elas têm isso. Né? Lógico, a pentecostal tem que ter Bíblia. Imagina só, juntar a graça, né? E o conhecimento, o poder de Deus e a Bíblia, que sempre foi o certo. Mas, infelizmente, quando às vezes as igrejas não têm essa profundidade, só o movimento, só o mover, acaba perdendo muito. Tá bom? Vocês querem saber sobre seitas, onde que se encaixam as outras? Eita, o negócio vai dar fogo aí. Vocês querem falar mesmo? Tem certeza? Deixa eu só tirar uma dúvida com vocês. As igrejas tradicionais, elas não creem muito na crença espiritual, né? Experiências. Eles são muito assim, muitos pés no chão. Tipo assim, Deus pode fazer? Pode, mas eu tenho que fazer. Então vamos supor, você vê os tradicionais, tipo assim, é legal você pegar a qualidade. Lógico, todas têm, isso que eu falei as qualidades e os defeitos de cada uma. As qualidades é o quê? Vamos supor, você pega uma reformada, eles incentivam você a estudar. Então você pega até a presbiteriana, ela tem uma faculdade, Mackenzie. Presbiteriana, Mackenzie. Então, a própria igreja incentiva os seus membros a estudarem lá. Entendeu? Então tem suas qualidades. É de graça? Não, então desmonte. Agora, pastores, todos os cursos que eles forem fazer lá é de graça. Perguntar? Deixa eu te perguntar, a pentecostal, ela, voltando chegou no Pará, né, os dois missionários. E aí começaram a orar? Eles chegaram aqui, eles receberam uma revelação de Deus, antes, né, Deus falou conosco que nós vamos ao Brasil, e Deus tem uma grande, eles tinham o desejo de fazer missões no Brasil, e aí quando eles chegam no Brasil, eles começam a ministrar, mas a primeira coisa que eles fazem, vão para a sua igreja, eles vão para a Batista, mas é por isso que eu falei, eles chegam na Batista, peraí, quem é esses caras falando línguas estranhas? Está fora, digamos, da nossa doutrina. Então eles começam a ser meio que rejeitados na igreja deles. Então eles acabam fundando uma igreja, que é a Igreja Assembleia de Deus. Aí eles trazem esse movimento. Então a pentecostal crê em atos proféticos, tem revelações de Deus, né? Só você lembrar, a igreja viva, né? Os dons espirituais não acabaram. Você pega a diferença entre a igreja reformada, pentecostal, o ministério feminino, não tem pastor, tem diaconisa, tem até presbítera na igreja presbiteriana. Quer dizer, eu falei com o presbiteriano, ele falou, já entrou uma mulher, mas agora pastor ainda não. Agora nas neopentecostais e pentecostais já existem. Já tem o ministério feminino. Na tradicional eles, digamos, já são mais fechados para isso. Tá? Deu para entender mais ou menos? Tranquilo? Querem falar mesmo sobre seitas e heresias? Vai dar uma... Vamos falar então sobre seitas. Por que seitas e heresias, tá? Qual que é a diferença de seita e heresia? Seita, a gente fala de um grupo. É melhor deixar vocês escreverem primeiro, né? Eu saí da gripe
gripe, passei para os outros a gripe, depois peguei a gripe de volta que eu passei na hora de trabalhar. Então, você viu, eu fiquei ruim, aí o povo pegou e eu fiquei bom. Aí voltou pra você. Aí voltou para mim agora. Devolver. Aí ninguém vai ficar sarado, porque daí daqui a pouco eu passo para eles de volta. Então, seitas e heresias. Quando a gente fala de seitas e heresias, a gente fala de que nem seita. A seita seria um grupo de pessoas, elas são exclusivas. É aquele tipo de igreja que fala, não, só a nossa salva. Se você não for membro da nossa igreja, você não vai para o céu. Se você não fazer o que nós fazemos, vocês não vão conseguir alcançar a graça de Deus. Então, seita é isso, você tem que participar do grupo deles, da igreja deles. Heresias são quando uma igreja ou uma religião, ela distorce a Bíblia. Ela cria princípios que às vezes são fora da Bíblia. Então, seita é quando a gente tem que ser agregado, a gente tem que participar de um grupo para participar dele, a gente tem que ser deles, ou um deles, seguir as doutrinas deles. Agora, heresias é quando eu sou herético, eu falo coisas além da Bíblia, tá? No termo mais cristão, tá? Mais teológico. Heresias são quando a gente distorce a Bíblia, distorce os princípios, quando a gente pega o princípio de uma pessoa e atribui como divino. A gente vai explicar nas igrejas, tá? Lembrando, sendo tradicional, pentecostal, neopentecostal, todos nós somos irmãos em Cristo. O que nos difere é só a doutrina, tá? Estou falando aqui tipo uma crítica, por isso eu falei, os pontos positivos e negativos de todos os tipos aí que a gente citou. E a aula de hoje não é para criticar, tá? Não é tipo, não, ele está querendo. Não, é só para vocês entenderem. Vai ter pessoas salvas na tradicional? Vai ter gente salva na pentecostal? Vai. Neopentecostais? Também. E também não vai ter gente salva na pentecostal, porque a gente cria uma ideia que todos serão salvos, mas é a sua fé, a sua convicção, a sua persistência estando em Deus. Então, se alguém for sincero em algum dos 3 tipos que a gente citou, vai ser salvo. Tá? Independente se crê ou não, mas é alguém que buscou a santidade de Deus, que creu em Cristo, fez os princípios ortogatos da Bíblia, então vai ser salvo. Tá? O que difere é só a doutrina, tá? Por isso que eu falei, são 3 tipos de igrejas dentro do Brasil. Agora, essa que a gente vai falar, vai trazer um incômodo, às vezes se você conhecer alguém de lá, tá? Bem, vocês querem saber? Cite algum que vocês acham que são. Uma seita, uma igreja, Testemunho de Jeová, né? Acho que é a mais conhecida. Se quiser colocar aí, por exemplo. Testemunho de Jeová? Só fala do Testemunho de Jeová por enquanto. Vou explicar para vocês quem são. Aquela igreja que tem ali na Tiropombo, Sensia Batista, aquela embaixo ali. Testemunho de Jeová. Aquela ali diz que não crê. Salão dos Jeová. Que elas não creem muito nesse negócio, só que as coisas deles, na crença deles. Testemunho de Jeová, eles são. Pronto, colocar aí. A Testemunho de Jeová, alguma das doutrinas eu vou falar. Por exemplo, uma delas, se você tiver um parente que nem da Márcia e meu irmãozão aqui, aí ele precisa de uma transfusão de sangue, e aí o sangue dela é compatível para ajudar ele. Se for um Testemunho de Jeová, mas ele vai morrer, não importa, a gente não pode. Isso é. A minha madrinha era Testemunho de Jeová, sabia? Não pode transfusar sangue. O que acontece? Quando a igreja Testemunho de Jeová foi fundada, né, por acho que Adam Roosevelt, quando ele trouxe, ele diz que recebeu uma revelação de Deus. Então essa é considerada uma seita mesmo. Por quê? Porque até a Bíblia dele é toda distorcida. Você pega uma Bíblia do Testemunho de Jeová, uma Bíblia cinza ou prateada, né? Aí você coloca lá, Evangelho de João, que a gente já citou várias vezes aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Aí para ele está assim: no princípio era o Verbo,
de Deus. Aí você fala assim, então quem que era Cristo? Profeta. Tipo, para eles Jesus não é Deus, Jesus não é o Filho de Deus, Jesus é um profeta. Jesus não morreu crucificado, Jesus morreu, digamos, em uma cruz em formato de X. Então, para eles. Aí eles já disseram, você lembra do ano 2000? O mundo vai acabar, vende suas propriedades. Em 1986, os mais antigos ficam doidos. Uma vez eu fui falar sobre isso, você lembra de 1986? Lembro, minha mãe vendeu as coisas e o mundo não acabou. Porque o testemunho de Jeová sempre falava que o mundo ia acabar, que Abraão desceria sobre a terra, viria, e aí o mundo ia acabar. Várias previsões que eles fizeram deu errado. Então qual que é considerado como testemunho de Jeová? É essa distorção da Bíblia. Eles têm a própria Bíblia deles. É igual a nossa, mas porém eles falam que puxado no grego, no hebraico, original significa isso. Então há uma grande distorção. Já debati várias vezes com o testemunho de Jeová. Um rapaz falou para mim, no 99, ele é afastado da igreja. Ele falou que a mãe dele não fala com ele. Não faz nada para ele dentro de casa, porque ele se afastou da igreja. Ele é tratado como um estranho. Na igreja também. Se ele for, ele tem que ficar vários dias sem ninguém ter contato com ele lá. Como se ele tivesse em público. Ele tem que aguentar tudo isso. Testemunho de Jeová. Então eles são assim. Por que é considerado assim? Se você não for um testemunho de Jeová, você não vai ser salvo. Só eles têm a revelação, o céu vai ser aqui, na terra. E quando você chegar aqui, quando Deus reconstruir a terra, aqui na terra, tipo, e os céus vir sobre a terra, vão andar com os animais, tipo, vão ficar abraçados. Você já viu quando você vê uma foto de um cara abraçado com um leão? É o testemunho de Jeová. Eles creem nisso. Daqui a pouco os dias a gente vai chegar, vai estar abraçadinho com o leãozinho aqui. Então eles são testemunhos de Jeová, tá? Eles são considerados seita. Tá bom? Por quê? Porque não creem no Cristo. O Cristo para eles só é um profeta, tá? Eles não creem em cura. Não existe cura, falam só, se existiu, só existiu na Bíblia. Então eles são ateus. Eles creem só em Jeová. E quem é esse Jeová? Jeová, Deus. É Deus, não. Para ele, né? Para eles. Então, só fala que só Jeová deve ser adorado. Eu já vi isso falando. Então, por isso que Mas eles falam ele Jeová. tem muitos membros? Tem. Sabe por quê? Porque a testemunha de Jeová tem muito membro. Você já viu algum crente bater de porta em porta para evangelizar? Não. Eles vão. De testemunho de Jeová. Aí vai. Eles vão. Ah, nem fechou manhã. E olha que mesmo se você não queira, eles te convencem a escutar. Te dá revista. A igreja vai mais evangelista. Eles evangelizam até as crianças. Teve um que falou que eu falei que eu era evangélico. Não, vamos lá se batizar. Eu bati de batizar. São assim. Também não coisa. Então, assim, lógico, esse ponto de evangelismo deles são bons. Só que não, tipo, é fora do contexto. Porque se você não for do segmento deles, você não é salvo. Então, se você. Oi? Tá pregando mentira. Sim. Então, no caso deles, são uma igreja tipo, já herética e é uma seita. Porque tipo, a seita é quando se você não for do nosso grupo, você não é salvo. Você não é igreja, se você não for da nossa igreja. Você entendeu? Se você não for um testemunho de Jeová, você não é salvo. Então, na concepção, por isso que fizeram uma seita. Por isso que eu falei, quando tradicional, neopentecostal e tal, cada um na sua, mas pode ver que há um respeito entre, vamos supor, a gente é pentecostal, se a gente chega num presbiteriano, irmão em Cristo, um batista, um cara da mundial e da graça, estamos sendo universal, mas apesar que eles também consideram irmãos. Então, tudo bem, agora você chega no testemunho de Jeová e fala, você é meu irmão em Cristo. Não. A minha patroa me deu uma Bíblia da Universal. Eu não te conheço. Não, eles Fala fazem. assim, não te Não, conheço. Eles não reconhecem, tá? A Universal. Uma outra que também é os mormons.
Já ouviu falar dos Mormons? É uma igreja? É uma igreja rica. Onde eu moro lá perto, lá na estação Morumbi, tem um templo enorme. E por que por aqui não tem? Você mora na estação Morumbi? Você pode ver que tem lá no Morumbi. Nossa. Aqui deve ter os Mormons. Quando você vê, Eu já vi também. você vai ver assim na placa dele, tá como? Quer ver? Porque não aparece Mormon, aparece assim: Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Ah, eu acho que já vi. Por quê? Antigamente o que o povo falava? Eles colocavam Mormons mesmo. Somos os Mormons. E o povo falava: igreja é uma seita. E o que eles fizeram? Colocaram Cristo. Jesus Cristo estava nos últimos dias. Para não chamarem eles de seita. O próprio Mormon falou isso para mim. A gente tirou porque as pessoas estavam nos chamando de seita, de heréticos. Por isso que os próprios Mormons tiraram, tá? Então, uma vez até uma história engraçada. Nessa própria estação Morumbi que eu estava passando, voltando do trabalho, aí o menino que trabalha comigo lá falou assim: meu, bem na porta da igreja do templo, tinha uma torre e um anjo com uma corneta assim. Daí ele falou assim: meu, e se a gente pegar esse anjo e derrubar ele ali? Falei: se eles vão te pegar, eles vão te matar, né? Vão te bater. Falei: porque aquilo ali é um símbolo, anjo Mormon. É o anjo mensageiro do Apocalipse que trouxe a revelação de Deus para eles. Cada pessoa louca. Para vocês vão achar a mais loucura é agora. Sempre que eu falei para vocês que houve a ressurreição de Cristo de 40 dias na terra, para o Mormon, esses 40 dias Jesus não ficou em Israel, lá em Jerusalém, na Galileia. Para o Mormon ele veio aqui para a América. Falou que veio aqui com o corpo ressuscitado, andou entre várias pessoas e aí conversou com os maias, incas e os astecas. E aí deixou alguns escritos lá e voltou. Meu Deus. E aí fala que depois de muitos anos encontraram os escritos de pessoas que estiveram com Cristo nos dias no qual ele saiu de Israel para vir para a América. Por isso que houve até aquele filme em 2012, Mormon, conceito Mormon, que o mundo ia acabar. Então, eles falam que Jesus deixou os escritos, e aí esses escritos agora são inspirados. Qual que é a heresia, né, dos Mormons? Pegar a Bíblia e os livros dos Mormons com a mesma equivalência. A Bíblia e o livro deles são a mesma coisa, o mesmo peso. É diferente. Eles trazem as histórias daquele povo que viveu, os incas, os astecas, e falam assim: a mesma coisa que está na Bíblia é a mesma inspiração aqui. Foi Jesus que deixou isso aqui. Tem vários outros conceitos, né? Tipo, que nem a gente falou desse de uma qualidade. Uma qualidade do Mormon é um sistema de capelania deles. E uma tia minha que era crente, quando ela se desviou, ela ficou doente. Aí quando ela foi no hospital, quem estava lá? Os Mormons. Ela ficou acho que 30 ou foi 40 dias no hospital direto, internada. Ela falou que ficou um Mormon, depois de 12 horas vinha outro Mormon, ela falou nem conhecia. Foi trocando os turnos. 24 horas tinha um Mormon com ela ali. Não saía. Aí quando ela saiu do hospital, eles aí ficaram frequentando a casa dela, levando ela para a igreja, por 2 anos. Na igreja. Na igreja dos Mormons. Mas era orando? Orando, tudo, mas ela chegou ao ponto e falou assim: irmãos, muito obrigado, mas eu sou crente, sou da igreja Assembleia de Deus, tá? Aí eles respeitaram mais, tipo assim, uma qualidade, tá? Uma qualidade boa, mas ela é considerada uma seita, tá? Por causa disso, essas inspirações, essas histórias que eu te falei para vocês. Então é considerada uma igreja, é considerada uma seita, tá bom? Por quê? Porque Cristo para eles também é o Filho de Deus. Porém, a gente nunca pode colocar algo aparelho com a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, não segmento. A gente pode pegar um outro livro e falar assim: não, é a mesma inspiração de Deus que há na Bíblia, há nesse livro aqui. Não pode, tá? E uma que é assim, é adventista do 7º dia. Eu gosto muito dos teólogos, alguns teólogos, aliás, um só, de lá, porque o que eu gosto desse teólogo, porque
ele não fala da igreja dele. Ele é arqueólogo, ele fala, ó, a Bíblia é assim, assim, assim. Então ele não... Porque normalmente um adventista, ele puxa a sardinha para a igreja dele, já percebeu? Quando você fala assim, ó, por que você não guarda o sábado? Já percebeu? Por que você come carne de porco? Você não come animal impuro, um camarão? Não pode. Porque eles, na concepção deles, né, um adventista, você tem que seguir a Bíblia por completo. Velho Testamento e Novo Testamento. Né, a mesma doutrina, isso aqui não tem como. Então, por exemplo, como que a gente pega um adventista? Tá, se alguém pega um ato de adultério, a Bíblia no Velho Testamento fala para você apedrejar. Então, o adventista, ele tem que guardar o sábado. O adventista ele guarda o sábado, não pode comer animais impuros, por exemplo, carne de porco, camarão, morcego, né? Eu sei que aqui a gente não come, mas lá na África eles comem esse tipo de carne. Você pode ver em Levítico capítulo 16, se eu não me engano, fala dos animais impuros e puros. Então eles não comem isso e tal. Mas qual que é a heresia mesmo ali? Você pode ver, ali, digamos, não é que é uma seita, mas é uma igreja herética. Porque não tem como você guardar o novo e o velho. Tá? Tipo assim, a gente tem que obedecer o velho. O velho, até um sábio pregador diz, o Velho Testamento é como um espelho. Que a gente olha, reflete, vê os nossos erros. Você pegar no espelho aqui, eu olho, peraí, preciso me maquiar, preciso cortar a barba, preciso arrumar o cabelo, preciso fazer isso. O Velho Testamento serve para sua análise, para você olhar os seus erros e você se corrigir. Mas há princípios que, no Velho Testamento, eram princípios para o povo judeu e para aquele período. Então, naquele período de guerra, a gente não vai matar hoje ninguém por causa de uma discordância de território.